Olá, turma, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito das alterações climáticas e também desmatamento da Mata Atlântica. Antes de mais nada, vamos ler essa bela poesia de Mário Quintana. Nesses tempos de céus cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. Lindo, né? Esta poesia. Mas falar de mudanças climáticas também é falar sobre a sua vida. Falar de mudanças climáticas vai além de discutir sobre um planeta alguns graus mais quente, é também falar sobre a nossa segurança alimentar, sobre o impacto dos desastres naturais na vida de mulheres e meninas, é sobre a preservação dos direitos indígenas e das florestas. O assunto interessa a qualquer pessoas que habita o planeta Terra. Ou seja, você, sua família e suas futuras gerações também. Então, temos que nos preocupar sim com as questões econômicas, mas pensando sempre no equilíbrio de tudo isso, né? Não basta só pensar em dinheiro, sobrevivência, se não pensarmos no meio ambiente. Temos que ter, como eu disse, equilíbrio. Por isso, destacamos aqui alguns assuntos e explicamos por que mudanças climáticas têm a ver com a sua vida, com a nossa vida. O que me importa a extinção das espécies? Quando se fala em mudanças climáticas, sabemos que temos também que preservar todas as espécies de seres vivos, né? Não pense que você está no topo de tudo isso e que eu não preciso das demais espécies. Precisamos sim, como eu disse anteriormente, equilíbrio biológico. Falar sobre mudanças climáticas é falar também de saúde. A poluição do ar é causada principalmente pela queima dos mesmos combustíveis fósseis que causam as mudanças climáticas. E ar puro gera muitos problemas respiratórios. Desculpe, ar poluído, né? Ar puro, para com isso. Ar poluído gera muitos problemas respiratórios para todos nós, inclusive elevando a mortalidade devido às doenças cardiovasculares e pulmonares. Além disso, as mudanças no clima podem deixar mais favorável a propagação de doenças transmitidas por vetores e outras doenças infecciosas. Em tempos de pandemia, não pense que os problemas climáticos pararam. Não param. Como você pode ver nessa imagem, olhe aí alterações, né, negativas que nós proporcionamos, como por exemplo, né, o lançamento de materiais nos mares, né, e oceanos, também ajudando aí nas alterações climáticas. Falar sobre mudanças climáticas é falar também de alimentação. Sabe o seu arroz e feijão do nosso prato? Eles podem ser impactados pelo aumento das temperaturas na Terra. Se chove mais ou menos do que o esperado no campo, a colheita pode sofrer danos, a nossa comida vai ficar mais cara. E a mudança no padrão de chuvas é uma das consequências da emergência climática, que já estamos vendo, né, tais alterações. Quando se fala também sobre essas mudanças climáticas, parece que não, mas também podemos falar sobre gênero e desigualdade. As mulheres e meninas, principalmente, as dos países pobres, serão mais afetadas que as dos países ricos.
Isso porque, para muitas famílias, são as mulheres que cuidam do trabalho agrícola, administram suas casas e cuidam dos filhos. Em casos de eventos extremos, elas ficam em mais vulnerabilidade, seja pela dificuldade em encontrar alimentos e água, seja porque correm mais riscos de sofrer violência. Falar sobre mudanças climáticas é falar também de floresta, né? No Brasil, o desmatamento da Amazônia, por exemplo, é o principal vilão do clima porque a derrubada e queima das árvores libera gás de efeito estufa. Perder nossas florestas está nos custando um planeta mais quente e onde eventos climáticos, como secas e inundações, vão ficar cada vez piores. E falar também sobre mudanças climáticas, não podemos deixar de falar sobre direitos indígenas, né? Os indígenas são importantes protetores do clima do nosso planeta, porque são os verdadeiros, podemos dizer, guardiões da floresta, né? Nas terras indígenas da Amazônia, por exemplo, a taxa de desmatamento é baixíssima. Quanto mais respeitados os povos das florestas, mais eles nos ajudam a proteger o clima. Vamos falar um pouco sobre desmatamento da Mata Atlântica? Bom, a Mata Atlântica é um conjunto de formações florestais que se estende por uma faixa de 1.300.000 quilômetros quadrados, do Rio Grande do Sul ao Piauí, passando por 17 estados brasileiros. Falando um pouco de geografia aqui, né? Não tem como fugir um pouco, né, da nossa questão biológica aí com a geografia. Ela ocupa um papel importante na manutenção dos recursos hídricos disponíveis dos principais estados brasileiros. Abrange 7 das 9 maiores bacias hidrográficas do país, possuindo uma grande importância do ponto de vista econômico, visto que 110 milhões de pessoas, ou 62% da população brasileira, vivem nessa região, o que, infelizmente, contribui também para que este fosse o conjunto de ecossistemas mais devastado. Cerca de 93% da Mata Atlântica original não existe mais. Explorada desde a época da colonização pela extração do pau-brasil e depois pelo cultivo de monoculturas como o café e da cana-de-açúcar, a Mata Atlântica se reduz hoje a apenas 7% da sua cobertura original. Com isso, cerca de 261 espécies de mamíferos, 1.020 de pássaros, 197 espécies de répteis, 340 de anfíbios, 350 de peixes e cerca de 20.000 espécies vegetais estão seriamente ameaçadas, sem contar que a grande maioria dessas espécies são endêmicas, ou seja, só existem aqui. Na tentativa de preservar o que restou dessa riqueza, foram criadas diversas unidades de conservação, que são áreas de preservação previstas em lei, totalizando 860 unidades. A maior delas, com 315 mil hectares, é o Parque Estadual da Serra do Mar. Com o mesmo intuito, foi aprovada a Lei da Mata Atlântica, em 2006, que acaba com as controvérsias acerca da sua extensão e características principais, além de definir medidas de preservação. Mesmo assim, a Mata Atlântica sofre a pressão do crescente aumento das cidades e da poluição que põe em risco as tentativas de preservá-la. No último levantamento realizado pelo INPE, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em parceria com a ONG SOS Mata Atlântica, que abrangeu 60% do bioma,
foi constatado que, mesmo com a diminuição de 71% do ritmo de desflorestamento, as áreas degradadas somam 95.066 hectares. Destes, 73.561 estão concentrados em Santa Catarina e Paraná, trazendo diversos problemas não só ao meio ambiente, mas também ao homem. Vale lembrar que o desmatamento é uma das principais causas da desertificação, aquele processo de transformação de terras férteis em terras inférteis, que vem afetando seriamente o sul do país. Entretanto, apesar dos dados, a história nos mostra que é possível recuperar o que perdemos. Em 1862, ao passar uma grave crise de escassez hídrica, o governo imperial iniciou a recuperação da área de Mata Atlântica que havia sido degradada pelos cerca de 160 engenhos e lavouras de café que existiam na região da cidade do Rio de Janeiro. Através do replantio de árvores típicas, foi recuperado o que hoje é a Floresta da Tijuca, a maior floresta urbana do mundo com 3.300 hectares. Então veja, podemos sim contribuir com impactos positivos, né, para minimizar os problemas de degradação e alterações climáticas. Obrigado e até a nossa próxima aula. Um grande abraço.